Olá pessoal, o nosso prefeito Mário Marcos, aqui de Conselheiro Lafaiete, ele veio a público hoje trazendo alguns números, fez algumas considerações, mas eu quero destacar alguma coisa para deixar aqui o meu comentário com vocês. Segundo o prefeito, nós estamos com 78 casos confirmados em Lafaiete e olha atenção para esse número, 54 recuperados, 1 óbito e 2 internados. Então, olha como esses dados são importantes e a gente precisa fazer uma leitura correta. 78 confirmados, menos 54 recuperados, nós temos, portanto, 24 casos de pessoas doentes no nosso município. Então, vocês observem bem, os casos eles vão aumentando, esse 78 aqui, ele vai chegar em 200, 300, tomara que não, mas a realidade é que vai chegar. Mas, sabe qual que é o número de população de Lafaiete? Nós temos mais de 120 mil habitantes. 78 pessoas é um número muito pequenininho diante de tantas pessoas que a gente tem no nosso município. Tomara que a gente não tivesse ninguém, mas nós temos, é uma realidade, isso vai aumentar, certo? O prefeito ameaçou entre aspas, ele alertou, vamos usar uma palavra melhor aqui, ele alertou dizendo que se os casos aumentarem, pode haver até um retrocesso no comércio, um retrocesso no avanço que já teve. Mas, gente, essas 20 e poucas pessoas que estão doentes no momento, atenção, é importante que a gente faça essa observação, 78 contaminadas, 78 casos confirmados, porém 24 doentes, porque a maioria foi recuperada. E atenção, vai continuar sendo recuperada. Esse número vai continuar aumentando. Porque daqui a uns dias nós teremos 100 casos e nós vamos ter aí 80 recuperados. Depois nós vamos ter 200 casos e nós vamos ter 180 recuperados, 170 recuperados. Tá? Um outro número muito positivo e que a gente trouxe, isso graças à boa gestão, neste caso específico aí, do trabalho de prefeito, governador, governo federal. Olha só que notícia boa, uma notícia boa aqui pra gente. Serão inaugurados mais 18 leitos de UTI em Lafaiete durante a próxima semana. Olha que notícia boa. Aí nós vamos atingir 70 leitos clínicos e 28 de UTI. Só para a pandemia, tirando aqueles que a gente já tinha. Tomara, gente, que não precise usar. Mas esses números aqui nos dizem que a gente já poderia voltar à rotina normal desde que cada um usasse máscara. O prefeito fez essa observação e eu também quero aqui dar a minha opinião. Eu sei que pode ser muito irrelevante para algumas pessoas, porém eu quero deixar aqui registrada a minha opinião. Sim, população de Lafaiete. Inclusive o prefeito falou sobre novos hábitos. É importante que a gente tenha implantado na nossa rotina esses novos hábitos. Onde chegar, passa álcool gel, na hora de sair a mesma coisa, uso de máscara, certo? Porém, a gente não pode entrar numa histeria dizem, meu Deus, já são 78 casos, daqui a pouco vai a 100, daqui a pouco vai a 200. Sim, isso vai acontecer. Eu queria que o prefeito trouxesse na próxima, inclusive se o senhor estiver assistindo, ou alguma pessoa do poder público, traga para a gente o número de lojas que foram fechadas em Lafaiete. Traga também, junto com esse número, o número de pessoas que foram demitidas. Olha, gente, infelizmente, por causa da pandemia, nós temos aqui números, tantas pessoas que foram demitidas, tantas lojas que foram fechadas. Está faltando esse número nos dados da Covid-19. Eu acho, é opinião e cada um pode ter a sua. Eu acho que são números muito pequenos para um desastre maior que está sendo feito. Eu não quero, e eu sei que ninguém quer, que esses números se elevem. Eu não quero que nenhum número, inclusive esse óbito que está aqui, com todo respeito à família, sinceramente, pessoal, com todo respeito à família, mas esse número de óbito que está aqui foi de um senhor, da primeira pessoa que foi diagnosticado com Covid, que faleceu algum tempo depois. Provavelmente, ele está aqui dentre os 54 recuperados, porque ele foi colocado como recuperado e depois colocado como óbito também? Eu acho que são algumas coisas que precisam ser mais esclarecidas. Inclusive o prefeito citou que vai continuar conversando com a liderança, com os líderes da população, citou inclusive pastores,
E infelizmente os pastores tentaram conversar com o prefeito semana passada e não tiveram um resultado positivo em relação a essa conversa, mas a gente tem esperança que se abra mais para conversas, para a gente poder abrir as nossas igrejas, porque a pergunta é: se os comércios podem abrir com certa restrição, por que as igrejas também não podem? Segundo o prefeito, ele falou até de bares que estão abertos, bar, restaurante aberto. Pediu até que as pessoas apenas sirvam lanches e não faça entretenimento nesses lugares. Mas então por que as igrejas não podem estar abertas? Com um número reduzidos, é claro, obviamente. Tá bom? Gente, deixo aqui a minha opinião e faço votos que a pandemia no nosso município continue controlada. E trouxe aí essa notícia boa, né, dos leitos aí. Parabéns para todos os envolvidos, mas eu peço que se olhe também a situação que pode estar tomando em outros casos aqui, em outros segmentos, melhor dizendo, né? Situação de desemprego e outras coisas que estão vindo por aí. Mas que Deus abençoe o nosso prefeito, que Deus abençoe o nosso município, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço para todos.